Bom, vamos falar de um outro assunto que bombou hoje, né? Quase 2 anos atrás, dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretava pandemia, ou seja, uma grande epidemia em escala mundial por causa do novo coronavírus. E hoje a gente anuncia o fim das máscaras de proteção em lugares fechados aqui no Distrito Federal. Na tela, Maíra Guedes. Muito boa noite para você. Eu achava até que ia levar um pouco mais de tempo, mas acabou que veio numa edição extra de hoje, Maíra. Acredito que todos nós, né, Porta Nova, a gente estava esperando um pouquinho mais de tempo, mas na semana passada o governador Ibanez Rocha já havia anunciado que poderia suspender a obrigatoriedade das máscaras em locais fechados, né? Aproveitar para te dar boa noite, eu não dei, né? Boa noite também para quem está acompanhando a gente aqui no DF Record. Bem, a gente está acompanhando essa pandemia, o uso da máscara foi obrigatório durante muito tempo. Em determinados momentos, tivemos decretos também tirando a obrigatoriedade em lugares abertos, como esse que nós estamos. No início do ano, diante dos novos casos, nós tivemos uma revogação, um decreto trazendo novamente a obrigatoriedade em locais abertos, e na semana passada, eventos esportivos, locais abertos, novamente sem essa obrigatoriedade. O governador chegou a anunciar que em locais fechados isso poderia acontecer a qualquer momento, e isso aconteceu então nesta quinta-feira, inclusive com a publicação já em decreto, tirando essa obrigatoriedade do uso de máscaras também em locais fechados. Qual foi a justificativa, Porta Nova, para essa decisão do governador Ibanez Rocha? Ele mencionou a questão do crescimento aqui no Distrito Federal da Covid-19. A taxa de transmissão está em 0,6, o que significa, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, que nós já estamos no momento em que a doença está desacelerando aqui na cidade e a quantidade de novos casos também está diminuindo. De acordo com o último boletim, foram 346 novos casos aqui no Distrito Federal. Esses números já foram muito maiores que esse. Então esse foi um argumento, e ele também mencionou a questão da vacinação aqui no DF, né? A gente já está com 90% da população vacinada com a primeira dose, 80% com a segunda dose e 34% com a dose de reforço. Então, diante desses argumentos, ele trouxe esse decreto, o decreto que já foi publicado. Então as novas regras já estão valendo. A máscara não é mais obrigatória em locais abertos e também em locais fechados. E a gente conversou com o governador, que falou um pouquinho para a gente também a respeito disso. Essa entrevista a gente confere agora. Quem quiser continuar usando máscara, que continue usando sem problema nenhum. Não é obrigatória a retirada da máscara. Deixa de ser obrigatória a utilização dela em ambientes fechados. Então a gente espera que a população tenha os cuidados, evitando muitas aglomerações. Ainda existe a Covid. O Ministério da Saúde já estuda diminuir de pandemia para endemia, como outros países já fizeram. Então nós vamos ter que aproveitar esse momento com responsabilidade. Exatamente. E agora, uma pergunta que está todo mundo se fazendo. Por exemplo, num shopping, mesmo com decreto liberando a entrada em lugares públicos fechados, as pessoas podem ser barradas, Maíra, por entrar sem máscara se tiverem, por exemplo, um sintoma. Ou seja, no ambiente privado, o responsável por esse ambiente pode determinar que a máscara é obrigatória, porque a gente vai chegar em situações delicadas. Por exemplo, no transporte coletivo. Bom, vou começar então pelo transporte coletivo, porque a gente já teve até um posicionamento do metrô, que emitiu uma nota dizendo que vai cumprir o decreto, portanto fica o uso facultativo dentro do metrô. A gente aguarda com relação aos ônibus o que vai ficar decidido, e a gente tira essas dúvidas, né, Porta Nova? O que pode, o que não pode agora com relação aos estabelecimentos, a esses locais fechados, ao transporte público de uma forma geral, e por isso nós estamos aqui como entrevistado Dr. Fábio Lima, advogado especialista em direito público, para explicar um pouquinho pra gente. Doutor, obrigada pela sua participação. Primeira pergunta do Porta Nova foi: a gente tem um decreto que agora desobriga o uso em locais fechados, mas esses locais, como é que vão se comportar agora? Eles podem proibir o uso, as pessoas sem máscara nesses locais? Como é que fica essa questão? Boa noite. Boa noite, Maíra. Boa noite a todos. A gente precisa fazer uma diferença importante. Esse decreto desobriga o cidadão de maneira geral
que antes estava passível de multa por parte do Distrito Federal se não usasse a máscara, e desobriga os estabelecimentos de exigirem o uso da máscara pelo cidadão. Mas o decreto não diz que a Covid acabou. Permanecem em vigor as demais medidas preventivas à Covid que o decreto já exigia dos estabelecimentos comerciais. Entre elas, temos o exemplo da utilização de equipamento de proteção individual. E nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal definiu que as empresas podem exigir, por exemplo, vacinação dos seus funcionários. Nesse sentido, as empresas podem, os estabelecimentos comerciais ou industriais, podem exigir dos seus funcionários que continuem usando a máscara se ali for necessário, se não tiver outras medidas suficientes de prevenção à Covid. Também é importante a gente ter em mente a situação dos estabelecimentos que têm uma autonomia ou são regidos por norma federal, como é o caso dos aeroportos, que tem uma norma da Anvisa que obriga a utilização, ou as universidades, como a Universidade de Brasília, que já informou que vai continuar exigindo o uso de máscara nas suas dependências, nos seus campi. Aproveitando que ele falou da Universidade de Brasília, viu, Porta Nova, a gente já tem um posicionamento também da UNB dizendo que vai cobrar, sim, a obrigatoriedade da máscara ali nas dependências da universidade, bem como o comprovante de vacina. Mas eu ainda vou aproveitar o doutor Fábio aqui, que o senhor está falando que esses locais podem, sim, exigir, então, o uso da máscara. Se a pessoa insistir, por exemplo, em ficar sem máscara, esses estabelecimentos têm algum amparo, por exemplo, do que podem fazer? Olha, você não entra, ou então você está com sintoma, fica aqui do lado de fora. O que vai ser feito, então, nessa situação? É importante a gente sempre prezar pela razoabilidade na aplicação de qualquer entendimento dessa natureza. Se não há mais uma norma pública, uma norma obrigatória por parte do Distrito Federal exigindo o uso de máscara, passa a ser uma exigência feita por uma norma privada interna daquele estabelecimento. No caso dos aeroportos, não, é uma norma da Anvisa, que também pode impedir, por exemplo, o acesso ao avião. Mas no caso da universidade, aquilo vai ser provavelmente um descumprimento de norma interna da universidade, vai estar passível das regras internas da Universidade de Brasília. Perfeito, mas e quando a gente fala de shoppings, por exemplo, e academias? Academias, por exemplo, você pode falar que o consumidor estaria descumprindo uma norma daquele contrato de consumo. Se essa norma for razoável, for justificada, não for abusiva ou discriminatória, a academia poderia exigir dentro da sua liberdade, da sua livre iniciativa. A mesma coisa vale para o shopping. Mas é importante a gente frisar a proibição da atitude discriminatória. Então, seria recomendável que estabelecimentos que continuem com essa exigência, como o cidadão não é mais exigido no transporte público, nas áreas externas, não tem mais um decreto, que o estabelecimento, por exemplo, forneça uma alternativa, forneça uma máscara, para evitar que chegue num momento de discriminação e de impedimento de acesso. Perfeito, excelente. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu, doutor Fábio? É isso, viu, Porta Nova? É o que fica valendo agora. Pode proibir, desde que ofereça esses recursos, mas sem aquele amparo de uma aplicação de multa, que é o que estava determinando o decreto. Perfeito. Agora vai dar muita discussão, isso com certeza a gente vai ter que acompanhar no caso a caso. Obrigado, Maíra, mas tem duas informações importantes ainda sobre isso. Primeiro, Secretaria de Educação acabou de comunicar que as máscaras são facultativas para os estudantes, os pais e os estudantes decidem se vão usar ou se devem usar ou não, mas para os profissionais de educação a máscara continua sendo obrigatória, tem que usar. Já a Inframérica divulgou agora, em relação a isso que a gente estava falando, que o terminal segue com as regras da Anvisa. Então, por exemplo, a Inframérica informa que o uso de máscaras continua sendo obrigatório na sala de embarque do aeroporto de Brasília, conforme determinação da Anvisa. Nas áreas públicas do aeroporto de Brasília, saguão, check-in, embarque e desembarque e acesso público, além das praças ali de alimentação e serviços públicos, não é obrigatório a utilização de máscara. Portanto, é importante você levar sua máscara se for necessário. Se estiver num ambiente que seja obrigatório, você coloca, ou se você tiver numa condição ali, de repente com uma coriza ou algum sintoma, na hora de sair de casa, de repente pode ser uma boa para você já proteger outras pessoas. Os passageiros que embarcarem no terminal aéreo serão orientados pelos vigilantes sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, então é importante que você leve a sua máscara para não ter nenhum problema por aí.